Olá, boa noite. Hoje vamos falar de um assunto sério, importante, que precisa de uma intervenção para não virar uma epidemia: a obesidade infantil. A falta de tempo dos pais e alimentos prontos para o consumo parecem ser receitas ideais para o aumento no número de crianças obesas no mundo. No Brasil, quase 20% delas estão obesas. O Realidade em Pauta de hoje vai mostrar o que mudou nos hábitos das crianças para que os problemas relacionados ao peso passassem a ser tão comuns. Ir ao mercado nem sempre é uma tarefa simples, principalmente quando as crianças ficam atraídas por tantas opções nas prateleiras. Haja argumento para lidar com a insistência dos pequenos quando querem levar algum produto. Foi em uma dessas idas ao mercado que encontramos o Jean. Acompanhado pela avó, ele mesmo se encarrega de empurrar o carrinho de compras. Mas é só chegar mais perto para entender um dos motivos pelos quais ele quer ajudar na escolha dos itens. Os chips, esse chocolate, o Cup Donuts, deixa eu pegar aqui no chão que caiu, o suco. Acho que eu esqueci, acho que tem mais coisa aqui. E a melancia, quem escolheu? Eu. Um carrinho cheio de guloseimas. Mas o Jean explica que tem lá seus motivos de estar levando, por exemplo, 2 barras de chocolate. Esse daqui é da minha tia. Esse daqui é da minha tia, que ela escolheu pra ela. E você não vai pedir nem um pedacinho para ela? Não. Ele contou ainda que antes de ir ao mercado, deu uma passadinha na lanchonete, onde comeu um lanchinho bem generoso. Coxinha, churrasco e o torta doce. Apesar de uma criança cheinha parecer mais saudável, o consumo de alimentos industrializados nos primeiros anos de vida pode esconder riscos à saúde. De acordo com estudos publicados na revista científica The Lancet, nos últimos 40 anos, a população mundial de crianças obesas cresceu mais de 50%. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 18% das crianças são obesas e 33% estão acima do peso, o que significa que a cada 10 crianças, 3 apresentam sobrepeso. A previsão é que até 2022, a obesidade afete quase 47% dos meninos e 38% das meninas entre 5 e 9 anos. 20 anos atrás, esses índices eram de 8% para os meninos e 5% para as meninas. Estudos divulgados no periódico científico European Journal of Nutrition mostraram também que as crianças não estão tomando água suficiente. Além disso, o consumo de bebidas açucaradas tem aumentado. Entre as crianças brasileiras, a média de consumo de bebidas açucaradas é de 396 ml por dia, o que aumenta os riscos de obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Entre os principais fatores que envolvem o aumento desses números está o excesso de trabalho dos pais e a falta de planejamento para uma alimentação mais equilibrada. Versões industrializadas de alimentos que prometem complementar um cardápio saudável é o que não falta no mercado e parecem ser a escolha ideal para quem não tem tempo de preparar as refeições, inclusive dos pequenos. Mas a nutricionista Daiane Gonçalves alerta para os riscos que esses hábitos alimentares oferecem à saúde das crianças. E os alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em sal, açúcar e gorduras, eles contribuem para o aumento de peso, mas também eles contêm aditivos. E no rótulo dos produtos alimentícios, se prestarmos atenção que nesses alimentos tem ingredientes que não é comum no nosso uso, então vamos ficar mais atento ao que oferecer. No entanto, a má alimentação não é a única responsável pelo desenvolvimento do problema. É só dar uma volta pela cidade para entender que a criançada tem ficado mais em casa, ao contrário das gerações passadas. Praças e parques vazios.
Essa é a realidade desde que tablets e celulares caíram no gosto da criançada. Mas a falta dessas atividades que ajudam no gasto de energia aumenta os riscos de obesidade ainda na infância. Para o pediatra Edwin Tito, essa falta de atividades ao ar livre tem resultado em uma saúde precocemente afetada por doenças. O sedentarismo hoje, quando nós comparamos as nossas crianças do Brasil, é muito semelhante ao sedentarismo das pessoas maiores de 60 anos. Né? Então a gente está vendo problemas e as crianças cada vez mais estão aparecendo doenças que eram conhecidas de pessoas de mais idade. Né? Então era muito comum você falar que uma criança tinha um adulto tinha um colesterol alto, tinha um problema de coração por colesterol alto. E hoje nós estamos vendo esses problemas também nas crianças. A orientação da Organização Mundial da Saúde é que as crianças tenham brincadeiras com atividades físicas por pelo menos 1 hora por dia. No entanto, de acordo com as últimas pesquisas, 78% dos pequenos estão sedentários. Se os problemas da má alimentação e do sedentarismo já parecem desafiadores no combate à obesidade, imagine então uma criança que sofre com traumas e situações vulneráveis no ambiente familiar. A psicóloga Ana Flávia Leandro explica qual é a relação entre questões emocionais e a compulsão por comida. A alimentação está diretamente relacionada com os afetos, com o sentimento. Então, muitas vezes, uma criança, diante de uma ansiedade, ela encontra no alimento um refúgio para aquela situação que ela está vivendo. Os pais precisam estar perto, conversando, perguntando, e algumas coisas como, por exemplo, sinais de depressão. Às vezes a criança gosta muito de brincar, ela está se isolando. Então isso é um sinal que o pai precisa ficar atento, porque alguma coisa no entorno dessa criança pode estar acontecendo que esteja levando ela a uma compulsão. E aqui no estúdio eu recebo Bruna Cavalaro, que é nutricionista com pós-graduação em Dinâmica da Segurança dos Alimentos e também em pós-graduação em materno-infantil. Você está fazendo também, Bruna, uma pós-graduação em alimentação vegetariana, é isso? Isso, nutrição vegetariana. Nutrição vegetariana. Isso. Seja muito bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite ao público. É um prazer recebê-la aqui para falar pelo convite. Sobre esse importante assunto. Bruna, como as escolhas que nós fazemos hoje, escolhas alimentares, podem refletir na saúde dos nossos filhos? Na verdade, eu acho que é importante a gente abordar um tema de genética, né? Muito se fala na obesidade infantil, mas na realidade existe a programação metabólica. A programação metabólica é algo que a mulher, quando gestante, ela já vai começar ali a delinear qual que vai ser o futuro desse bebê, dessa criança, quanto à relação ao peso, né, e à saúde dele como um todo. Então, essa influência ela começa lá atrás e não muitas vezes com 2 anos ou quando aquela obesidade ou sobrepeso já está presente. Interessante é que os estudos, né, de programação cardiometabólica, eles apontam que essa criança, essa mãe, né, esse comportamento que ela vem adquirindo e que vira um hábito alimentar, mesmo antes da gestação, também já influencia enquanto ela estiver grávida. Isso mesmo. Então, na verdade, alguns dados falam que 80% de crianças, na verdade, os pais obesos, né? Pais com obesidade, têm 80% a mais o risco de chance de a criança, né? O filho, no caso, ser obeso ou sobrepeso, quando criança, adolescente e adulto. Agora, é uma ação quase que universal, quando a criança chora, principalmente o bebezinho, né? Quando ele chora, a mãe dá o peito, mamadeira, leite, né? E aí, ele sempre vai fazer essa ligação da alimentação para sanar um problema emocional ou, enfim, o que ele esteja passando. Você acha que isso é positivo, é negativo? Como lidar com esse processo? Depende do ponto de vista. Na verdade, se for um aleitamento materno, a gente sabe que esse aleitamento materno ele vai favorecer, na verdade, a criança não ter sobrepeso e obesidade. Quanto mais prolongado, melhor vai ser. E, na verdade, essa associação, né, de oferecer, então, aleitamento materno, ela começar a fazer uma associação de que tudo para se acalmar, ela vai precisar desse alimento.
quando a gente fala em aleitamento materno, pelos nutrientes, por todos os estudos, a gente já sabe que é o inverso. Agora, quando a gente vê esse sentido com mamadeiras, esse comportamento vai passando das fases. Isso, na fase de introdução alimentar, com aquele biscoitinho, né? Muitas vezes que são considerados saudáveis, mas não são, como, por exemplo, biscoitos de polvilho, que o avô vem, a avó vem achando que está, né, realmente fazendo, porque é uma cultura, né, que nós temos. Então, aí nesse ponto, já está sendo criado nessa criança esse hábito. Tudo que for industrializado, acho que tem que tomar esse cuidado, né? Tudo que for industrializado. E aí, o aleitamento materno, ele já vem como essa promoção, na verdade, de saúde e até uma prevenção de obesidade, quando até 1 ano e, de acordo com o Ministério da Saúde, né, 2 anos ou mais. Então, quanto mais a mãe conseguir prolongar esse aleitamento materno, melhor vai ser, até no sentido da obesidade. Muitas mães têm dúvidas nesse sentido, na questão da livre demanda ou aleitamento regulado. Você acha que isso também influencia na forma como a criança vai se alimentar no futuro ou não? Com certeza. Na verdade, assim, o aleitamento materno, ele, em relação à introdução alimentar, tem que ter um certo equilíbrio, né? A partir de 6 meses, a criança ela precisa desse alimento complementar e muitas vezes as mães na prática ficam perdidas, porque, poxa, agora eu vou dar o leite materno ou eu vou... Será que eu dou a comida ou leite? Comida. E aí o que a gente sabe, o que a gente sempre orienta é justamente uma flexibilização, né? É um direcionamento para a criança. Não deixar a criança irritada, não deixar de alimentar ela e começar a direcionar os determinados momentos. Então, se aquele momento é um momento de alimentação, né, de introdução alimentar no caso, a gente vai reservar para ele e aí a gente vai fazendo essa complementação nos outros momentos com o aleitamento materno. Agora, a Organização Mundial da Saúde, ela indica que pelo menos até 2 anos, os pais consigam segurar aí o consumo de doces para as crianças, né? O que não significa que depois dessa fase está liberado. Isso é muito comum, inclusive a gente vê no consultório, os pais fazem, né, o aleitamento materno direitinho, fazem uma introdução alimentar excepcional, mas aí a criança faz os 2 anos, acabou. E aí começa a batata frita, os doces, os açúcares adicionados, né, que na verdade tem que ser controlados. Então, nessa fase de pré-escolar, né, que é a partir aí dos 3 anos, 2, 3 anos, dependendo da referência que a gente utilizar, a gente precisa ter essa continuidade. Por quê? Né? Justamente nesse momento que a criança vai para o universo das escolas, né? E aí ela vai começar a ter escolhas livre dos pais, vamos chamar assim. Então, esse momento ele é primordial para que a criança leve de casa esse exemplo e aí ela saiba, se ela tiver desde ali do comecinho, né, toda essa educação nutricional, ela vai saber optar, naturalmente ela vai acabar optando por escolhas mais saudáveis. E vai fazer boas escolhas, né? Boas escolhas, com certeza. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos quando vão para a fase adulta. Além das complicações físicas que a obesidade pode trazer, não devemos descartar também as marcas psicológicas, porque muitas crianças acima do peso acabam sofrendo bullying. Mas é possível vencer esta luta num esforço conjunto entre a criança, a família, médicos e psicólogos. Alimentos preparados pela mãe são aqueles que parecem ter o poder de despertar as sensações mais agradáveis e prazerosas ao paladar. Pedro, vem tomar café. E com o Pedro não era diferente. Além de repetir as refeições, também apreciava doces e refrigerantes. Minha mãe fazia o almoço, aí eu comia estrogonofe. Aí eu repetia, quando eu ainda estava com repetinha, aí eu pegava e perguntava para ela se podia comer um doce, uma goiabada, um doce de leite, ambrosia, um pirulito, um chocolate, alguma coisa assim.
Mas aí você se contentava em comer só um pedacinho ou você depois queria ir lá comer mais um pouquinho? Sim, não contentava. Eu queria mais. Aqui a gente comia muita besteira. Refrigerante todos os dias, doce o tempo todo, né? Porque o Pedro é um carinha que ama doce. Massa, pão, macarrão. Era um hábito bem complicado. Cada um comia uma hora, Pedro não tomava café da manhã, almoçava... Na verdade, acho que o único horário que a gente cumpria certo mesmo era o horário de almoço. Mas depois, chegava da escola, comia na escola, depois chegava aqui morrendo de fome, comia de novo. Então, a gente entende que também é um pouco de ansiedade, mas comia bastante. Por mais que pareça comum a falta de horários regulares para as principais refeições, a nutricionista Daiane Gonçalves explica a relação da quebra de rotina com o ganho de peso. Se uma criança ela não tem uma rotina, tanto assim para brincar, fazer os deveres de casa, uma rotina também na alimentação, isso favorece toda essa ansiedade e também vai contribuir também para a compulsão alimentar. Mas com o passar do tempo, o sobrepeso do Pedro começou a virar piada entre os colegas na escola e ele passou a sofrer constantemente com o bullying. E aí ele veio e falou assim: mãe, tô me sentindo muito gordo, eu quero emagrecer. Foi quando a Silvia, que é enfermeira, procurou uma nutricionista para receber orientações sobre como transformar o cardápio da família em opções saborosas e saudáveis. A gente sabe que tem que prevenir de algumas doenças, colesterol, que leva a um problema cardíaco mais para frente, uma glicemia alterada que leva a uma diabetes lá na frente. Então eu tenho muito medo disso, de passar pela doença, porque a gente conhece o processo da doença, que não é fácil, né? Então é melhor agir antes que a doença chegue. Além disso, o Pedro, que havia deixado até de andar de bicicleta, começou a praticar mais atividades físicas para ajudar no processo de emagrecimento. Aí ele resolveu aproveitar a academia ao ar livre, que fica pertinho de casa. Lá ele gasta as energias fortalecendo braços, pernas e aliviando a ansiedade. Mas para quem mora em um bairro que não tem esses equipamentos à disposição, o pediatra Edwin Tito dá algumas dicas. Algumas mães estão preocupadas e dizem: doutor, quanto tempo meu filho precisa fazer de exercício? Eu preciso matricular ele na escola, de futebol, eu preciso matricular na natação. É muito simples, a criança precisa fazer atividade física, não é dessa forma, é brincar. A Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 1 hora de brincadeira ao ar livre. Isso é atividade física para a criança. E ela recomenda também, aí vem um recado direto aos nossos filhos, aos pais, no máximo 2 horas de contato com equipamentos eletrônicos, de telas. Então aí vem um computador, uma televisão, um celular. Então é importante que essa criança ela tenha atividades. Muitas vezes a criança ela fica sem alguma coisa para fazer, isso gera uma ansiedade que gera uma compulsão. Então a gente precisa, eu acho que é uma dica para os pais, incentivar que eles façam alguma aula de música, que eles pratiquem um esporte, estejam com os amigos. Essas atividades ajudam bastante. Ajudam tanto que o Pedro já começou a perceber os resultados. Em apenas 2 meses dessa nova rotina, ele sentiu uma redução na ansiedade e também no peso. A recompensa? 4 quilos a menos. Na luta contra o bullying, a saúde sai ganhando. Eu quero ser um pouquinho mais magro, por causa que antes eles me zoavam, agora eles pararam de zoar porque eu emagreci um pouco. Os novos hábitos inspiraram sonhos para o futuro de quem espera também fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero ser policial militar ou policial civil. Se não der certo, eu quero ser militar. E acho que exercício físico e emagrecer um pouco mais e me ajudaria a alcançar esse objetivo. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a Bruna Cavalaro, que é nutricionista e tem pós-graduação em dinâmica da segurança dos alimentos. Bruna, nós estávamos falando aqui sobre a importância de se compreender as fases da criança para introduzir esse alimento, né?
A gente sabe que em diversas fases os alimentos eles colaboram para algum aspecto, né? Ou seja, a criança ainda está desenvolvendo alguns órgãos vitais, aí quando vai passando das fases vai desenvolvendo outros, enfim. A partir de 2 anos, o que está acontecendo lá dentro do organismo dessa criança que precisa de uma alimentação específica? Na verdade, a principal formação naqueles primeiros 1000 dias, fisiologicamente, né, que são extremamente importantes, mas isso vai continuar ao longo da vida. Então, existem memórias celulares, existem uma série de situações genéticas, genes que hoje são muito estudados, que a gente sabe que não param, né? É algo dinâmico. Então, a partir desses 2 anos, tem que continuar. As escolhas saudáveis têm que continuar, têm que permanecer, para que isso aconteça pensando no presente da criança e principalmente no futuro, né? Então, cada vez mais a expectativa de vida aumenta, mas com ela estão vindo, infelizmente, doenças, síndromes metabólicas, como, por exemplo, de câncer, obesidade, né, que é a pauta do programa, mas várias outras alterações associadas, hipertensão, diabetes, que são consequências, que são uma dinâmica desse consumo também alimentar. E são doenças crônicas, né? Isso. Agora, nós vimos na reportagem a importância de brincar, das crianças aproveitarem o espaço livre, né? Enfim, que também ajuda na absorção de nutrientes, esse exercício. Na verdade, isso vai influenciar na taxa metabólica dessa criança, né? Então, quanto mais ativa essa criança for, mais ela vai poder ter um consumo alimentar e vai ter esse gasto energético. A partir do momento que a criança ela tem um sedentarismo, então hoje a gente já tem dados aí falando de crianças 5 horas na tela, incluindo televisão, computador, isso acaba tirando o tempo dela da brincadeira, da movimentação, e isso vai fazendo com que cada vez mais essa taxa metabólica fique diminuída. Então, cada vez menos ela vai poder ingerir quantidades menores de alimentos. Só que a gente sabe que esses alimentos eles não são consumidos simplesmente pensando no que o seu metabolismo, né, precisa. A gente consome por fatores emocionais, culturais, ambientais, e aí que tem uma das grandes questões é a necessidade também dessa equipe multidisciplinar e um apoio psicológico muitas vezes, para que essa criança ela consiga entender tudo isso. Quando você fala de fatores ambientais, um problema recorrente, né, em todos os lares, né, não todos, mas na maioria, é trazer para essa criança esses alimentos naturais, né? Porque ele chega na escola, tem o salgadinho, um amigo leva o bolo, leva o refrigerante, chega em casa, a mãe quer dar o suquinho natural e não consegue introduzir. Como faz para que essa criança apresentar esse alimento de forma que essa criança queira aproveitar isso e que também seja gostoso para ela no paladar, se torne natural essa escolha? O que eu sempre falo para as mães é o seguinte, a criança ela vai comer, dependendo da fase, claro, mas o princípio básico é estar saboroso, né? Tá saboroso, ter esse incentivo dos pais, então assim, não adianta o pai comer um pedaço de pizza e dar para a criança um prato de salada. Que você comer tem que dar para o filho também. Tem que ser condizente. E apesar de parecer algo muito distante, acontece muito isso na prática. Eu quero melhor para o meu filho, mas os pais acabam não tendo essa atitude. E usar o lúdico, né? É claro, com um adolescente, um lúdico não vai funcionar tanto, mas para essas crianças dessa fase pré-escolar e escolar, a gente consegue traduzir na linguagem deles e ir trabalhando toda essa parte de brincadeiras mesmo, além do sabor. Então, é possível dizer que hoje, quando a gente fala de escolhas alimentares, da introdução de alimentos, a gente está falando que toda a família precisa entrar nessa iniciativa, nesse jogo, né, de tornar a alimentação algo saudável, não só gostoso no paladar, né? Sem dúvida nenhuma. E aí entra pai, mãe, avós, irmãos, a própria escola. Então, a escola ela tem um papel fundamental nessa parte também, né? Eu tenho crianças que eu recebo que leva lanche de fast food, que comenta que o amigo levou lanche de fast food pro
para o recreio. Então, assim, como que ele pode e eu não? Né? Então, é muito interessante que tenha esse conjunto como um todo. Toda a família, a escola, todos os órgãos envolvidos para melhor saúde, né? E também o pai, a mãe, né? A família não deixar só na escola. Porque também tem muito isso, ele fica o dia inteiro lá, então tá tudo bem. Resolve a alimentação lá, mas em casa também é importante. Excelente. Bruna, muito obrigada por esses momentos aqui que tivemos, por essa conversa. Obrigada, eu que agradeço. O Realidade fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.